install. Grandioso, parece até cipó. Do que eu tô falando? Olha o monstro de um olho só. Mega Drive, um videogame que trouxe muitas surpresas e muitos jogos incríveis, trazendo inovações para o mundo dos videogames e disputando com a sua rival Nintendo, pelo trono do melhor console da época. E por isso, as duas empresas tiveram que focar em exclusivos para conquistar os consumidores, fazendo uma verdadeira guerra de consoles. Mesmo falando desse jeito, parece até ruim, mas com essa guerra de consoles que aconteceu há muito tempo, teve muita gente fazendo jogos. E nisso apareceu muitos jogos interessantes, muitos jogos criativos. Jogos que saíam do padrão simples de plataforma, de passar de fase, matar bichinho, ou qualquer outra coisa assim que acontecia na época. Que você só copia e faz igual ao do outro só pra vender. E assim, no meio disso tudo, no console da Sega aconteceu o inesperado. Em 1991, era lançado Toei Jam e Earth, um dos jogos mais criativos que existiram no mundo. Desenvolvido pela Johnson Sega, o jogo tem muita inspiração da época do hip hop, dos anos 90, na sua estética e nas próprias músicas do jogo. Como eu disse antes, por causa da disputa da Sega e Nintendo, muitos desenvolvedores de jogos tiveram que ser criativos e únicos nas suas criações, criando jogos cheios de personalidade e realmente divertidos, que fisgam o público, que não seja aqueles jogos mais ou menos que você compra, você acha, esse joguinho aqui é simples, não tem nada demais, é a cópia de Mario, a cópia de Sonic, né. Não, a galera teve que se esforçar, teve que quebrar a cabeça, fazer jogos, e você olha assim na capa, você vai na locadora, né, na época, na lojinha, poxa, eu vou ali, vou comprar um jogo, você tem que valer seu dinheiro, né, que antigamente, muita gente falava que os jogos na época eram igual hoje, era muito caro. Você chegava lá, você criancinha com seu pai, você fala, pô pai, compra um jogo ali pra mim, nananã. Aí seu pai fala, olha, a gente só tem dinheiro pra um, então escolhe. Então, quando a galerinha ia ali comprar, tinha que ser aquele jogo único, aquele jogo que fosse valer a pena. Por isso, as empresas tiveram que se esforçar demais pra fazer jogos que, fisgassem um público de primeira. Os jogos realmente criativos, em boca a boca, com a galera falando, a galera comprava e falava pro amigo, falava, esse jogo aqui é diferentão, muito da hora, né? Conquistando o público com a sua plataforma. Tipo, a Nintendo, a Sega fizeram muito jogo assim, muito jogo diferentão, criativo, que fisgasse o público. Pra quê? Pra galera ir comprando e meio que ir pro console deles, tá ligado? Ter um público no console deles, ter a galera que compra o console e que gaste em jogo, gaste nos apetrechos do videogame, nos inúmeras sequências que o jogo tinha. Isso acontecia demais. Então, eles tinham que se esforçar no jogo, na propaganda, que era a parte mais engraçada antigamente, né? Se você for procurar no YouTube, ouvir alguém falando, as propagandas antigamente era muito, como que eu posso falar, agressiva. Igual a Nintendo direto chegava e dava tapa na cara da Sega, falava que eles eram incompetentes, sei lá o que o console deles era mais bonito, tinha os gráficos mais bonitos, e a Sega chegava, dava outro tapa na cara da Nintendo e falava assim, poxa cara, beleza, você tá com o console bonito, mas nosso console roda a mais frames, mais rápido, tem um blast processing, igual eles falavam antigamente, de poder de processamento. Então, igual, tinha essa diferenciação. Na Nintendo tinha o Mario, o Super Mario, né? Que tinha uns gráficos lindos, até hoje é lindo. E na Sega tinha o Sonic com aquela velocidade, a velocidade de fase, passando pelos quadros assim, era muito rápido. Na época a galera não tinha isso, tá ligado? Então, era essa parte da propaganda muito engraçada, que tinha essa agressividade. Voltando ao assunto principal do vídeo, o jogo Toei Jam
Eu vou chamar de Toy Jam. Eu sei que é Toy Jam Euro, mas pra encurtar, né? Pra não precisar ficar falando muito, eu vou chamar só de Toy Jam. Esse jogo nasceu dessa rivalidade entre a Sega e a Nintendo. Igual eu falei antes, esses jogos assim, que nasceu dessa rivalidade, eles tiveram que ser muito criativos e muito diferentes dos outros. Ter essa diferenciação, ser único. Entre milhares de jogos que lançava todos os dias, todos os anos. E nisso, o Toy Jam, ele tira de letra, cara. O jogo, ele é incrível, assim, tipo, nessa questão de personalidade, de criatividade, ele é impecável. Pô, cara, tipo, a lore do jogo é que 12 alienígenas que curte hip hop, que curte o funk, né? Funk não, é funk, é aquele estilo musical americano, tipo, muito de festa, essas coisas assim. Eles estão, tipo, tirando um rolê, andando com a nave deles no espaço. Aí o Earl, que é o alienígena gordinho, o amarelo, ele acaba pegando, tipo, fazendo merda, tá ligado? Ele tá dirigindo a nave e sem querer ele, tipo, bate acho no meteoro, não lembro, e cai na Terra. Ele cai na Terra e, tipo, a nave, tipo, os pedaços da nave se espalham no planeta todo. Aí nisso, os dois alienígenas têm que procurar as peças da nave e remontar ela pra voltar pra casa. Só que esse planeta Terra, tipo, não é igual ao nosso, tá ligado? É como um jogo infantil, cômico também. O planeta Terra, ele é todo estourado, ele é... Igual, na gameplay, o planeta Terra são várias ilhas. Tipo assim, você cai na primeira ilha, na ilha 1, aí você vai, pô, vou fazendo aqui, tô pegando uns negocinhos aqui, avançando, aí você chega numa parte que tem um elevador de prédio mesmo. Aí você entra, o elevador, tipo, sobe, aí você chega em outra ilha, tipo, uma ilha em cima da outra. Aí o jogo segue assim sucessivamente. Você vai, explora a ilha, passa pelo desafio, né, que tem vários inimigos, e sobe, entra em outro elevador e sobe. Aí nisso você acha as peças da nave em cada ilha, tá ligado? É muito engraçado, cara, é muito criativo isso. E se o jogo parasse aí, tipo, nessa questão de bizarrice, de ser cômico, pô, tava bom ainda, mas não, o jogo, você tem que ver os inimigos do jogo. Cara, tem nada a ver com nada, tipo, tem uma parte que você chega que tem a desgraça de um hamster gigante dentro daquelas bolinhas de hamster mesmo, andando na rua, e ele te ataca. Tem parte que você tá andando que você vê um diabinho, o diabinho vai pra cima de você. Ah, tem outra parte que você chega e tem a dançarina do Havaí, tá ligado? Dançando. Mano, esse jogo é nada a ver. Tem uma parte que eu tava jogando que eu tava lá caminhando e, tipo, do nada eu achei o Papai Noel, tá ligado? O Papai Noel tava lá pegando presente, aí eu cheguei perto dele e saiu voando. Eu achei muito engraçado. E também, casa também um pouquinho com a mecânica do jogo, que eu não cheguei a falar ainda, vou falar agora, que é sobre presentes. No jogo, quando você anda pelo mapa, você acha pacote de presente balado, paradinha ali. Aí você fala, poxa, pra que serviço? Vou lá, vou pegar, né? Deve ser um item ali. Aí quando você pega, você tem como abrir o inventário e escolher o presente que você pegou. Aí, tá, beleza. Só que nisso, você pode escolher abrir o presente e ele tem um efeito aleatório. Um efeito totalmente aleatório. Igual, tem um presente que eu abri e ele me deu um patins motorizado. Um patins que me ajudou na velocidade pra atravessar o mapa. E também teve outro presente que simplesmente me matou, tá ligado? O boneco ficou tremendo e me morri, tá ligado? É um efeito totalmente aleatório. E isso me lembra muito o estilo de gameplay dos jogos roguelike, que tem esses itens aleatórios, tem o mapa também, eu esqueci de falar. No jogo tem como você botar no modo aleatório, que o jogo segue uns scripts assim, mas você tem como no início do jogo botar pra você fazer um modo história aleatório. Cara, isso literalmente é o roguelike de hoje em dia, dos jogos roguelike de hoje em dia. Igual o jogo Hades, o jogo Dead Cells, que você entra no mapa, o mapa tipo é random, ele atualiza, ele não é igual, tá ligado? E isso deixa a gameplay, a parte da gameplay muito única, assim, muito única, que eu falo na questão de rejogar. Nunca você vai fazer um mapa igual, tá ligado?
Isso é muito interessante, cara. E a melhor parte disso, cara, é que você tem como fazer isso tudo, jogar esse jogo maravilhoso que tem esse sistema roguelike com amigos, cara. Você pode jogar multiplayer. Isso que era a magia dos jogos da época. Quase todo jogo, cara, tinha multiplayer. Tinha multiplayer na história, multiplayer local. Mano, era a melhor coisa. E, cara, se você jogar com seu amigo, um joga com o Toy Jane e o outro joga com o Earl, cara, é a melhor coisa. O único defeito é que quando você fica se aproximando dele e se afastando, a tela meio que dá uma parada pra dividir a tela. Então, se vocês dois ficarem meio que rodando no mesmo lado ali, no mesmo mapa, fica meio chatinho essa parte da tela, mas isso vai do jogador, né? É meio chato na minha questão. Eu que não gosto tanto de... Porque às vezes você tá ali, você vai pegar o presente, aí seu amigo se afasta, depois ele volta, depois ele se afasta de novo, aí você junta de novo pra lutar contra o inimigo ali, depois você se separa, aí a tela fica dançando, cara. A tela fica juntando, separando, juntando, separando. Não é só questão minha mesmo. Mas, cara, o multiplayer desse jogo é incrível, cara. É incrível. E a melhor parte dele, cara, isso que é da hora. Isso que eu acho muito interessante nos jogos antigos, cara. Que até que separa um pouco dos novos. Eu sei que a galera fala que jogo antigo é bom, jogo novo também é bom, mas, cara, você olha hoje em dia, cara, é muito poucos jogos atuais que traz essa... Como você fala? Essa criatividade, cara. É muito pouco, cara. Antigamente, cara, era a maioria, cara. A maioria que lançava tinha que ser criativo, tinha que ser diferente. Hoje em dia, nem tanto. Hoje em dia, você vê, tipo, dando exemplo, a Ubisoft, que sempre segue a mesma fórmula. Assassin's Creed seguiu uma fórmula que até saturou o mercado, cara. Aí eles tiveram que, no Assassin's Creed Origins, tiveram que mudar o jogo pra RPG, cara. Mudaram pra RPG porque já tava saturado, nem eles estavam aguentando fazer o jogo, porque a galera tava caindo o número de venda, a galera não tava querendo jogar. E o mercado seguiu isso, cara. Seguiu essa fórmula de Assassin's Creed, de mapa mundo aberto, de você fazer objetivozinho, ter que liberar o mapa subir na torre, tendo que liberar assentamento, ir em assentamento, matar os inimigos, stealth. Mano, tinha jogo nada a ver que tinha isso, cara. E jogo de franquia que, tipo, renovar a franquia, tiveram que seguir a fórmula, porque eles estavam perdendo o lucro pra Ubisoft com Assassin's Creed. Pô, cara, isso é feio, cara. Pelo menos eu acho, cara, muito feio. Eu entendo você querer fazer um jogo com a base nisso. Não tem problema, mas é um negócio, cara. É que a indústria toda fez, cara. A galera querer o dinheirinho, ganhar o pão de cada dia. Antigamente, era diferente. Antigamente, pra você se destacar, não era você imitar o Super Mario, o Sonic. Até que a galera fazia um pouquinho isso. Mas, pra você se destacar, você tinha que fazer um jogo, cara, inteiramente único, inteiramente criativo. Igual o Toy Jam, cara. Eu tô falando. O jogo se destacou até hoje, cara. Igual eu tô fazendo vídeo aqui. Mais de 20 anos depois que o jogo lançou. Cara, o jogo pra te pegar tem que ser criativo. E antigamente era essa. Esse era a ideia. De você ser o mais criativo possível, você mais se destaca. E, cara, muito jogo até hoje, cara. Jogo de 20, 30 anos que, entre aspas, era pra ter sido esquecido pelo tempo. O pessoal joga até hoje, cara. Até hoje. Super Mario, pô, direto onde você vê alguém fazendo vídeo do Super Mario 64. O próprio Mario antigo, o Sonic também, cara. A galera joga até hoje. As criancinhas hoje em dia, você pergunta quem é Sonic, quem é Mario, a galera sabe responder. Claro, teve os filmes deles, mas antes de ter os filmes, a galera já sabia quem era, cara, porque os jogos praticamente são atemporais, cara. O do Sonic, do Mario, das franquias da Sega, da Nintendo, da PlayStation também. Cara, muito jogo, cara. Que antigamente tinha que se destacar, tinha que ser criativo, tem que ser impecável, cara. Hoje em dia não. Hoje em dia, eu falo pra vocês, falando sério, na minha visão, esses jogos assim, que seguiram essa forma de Assassin's Creed, que já tá de saco cheio, a indústria não tá aguentando, esses jogos daqui a 10, 20, 30 anos, ninguém vai querer saber, cara. Ninguém vai querer saber, tô falando sério. Vão lembrar assim na Era de Ouro, tipo Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 4, o 3, que também é muito bom. Outros jogos assim, mas, cara, a galera vai esquecer total. Os jogos vão ser lembrados, nem vão ser lembrados direito, tô falando sério. Diferente dos jogos antigos. Também, ó, eu sei que eu sempre falo isso nos vídeos, mas eu não tô falando mal dos jogos novos,
ou falando que os jogos antigos são melhores, igual aquela velha discussão que a galera faz no YouTube, que os jogos antigos são melhores, os novos são ruins. Não tô falando isso. Eu tô falando que essa questão, eu tô falando que essa questão de repetição, de não ser único, de só copiar o coleguinha e fazer, eu não gosto disso. Eu não tô falando mal do jogo, eu tô falando dessa questão. Eu gosto do modelo antigo, que é você vai, faz seu jogo, seja o mais criativo possível e lance ele, cara. Você vai se destacar, tá ligado? É igual os jogos indie hoje em dia. Se você vê um jogo indie, cara, é muito difícil você ver ele sendo muito igual ao outro, cara. Claro, hoje em dia tem, igual os jogos, igual eu falei, roguelike, tem muito roguelike que é igual, ou jogos de carta, que tem muito jogo que tem mecânica de carta, jogo de plataforma, mas, cara, é normal, cara. Mas, hoje em dia, os jogos, igual a galera sempre fala, os jogos indies é que estão salvando a indústria, porque eles seguem esse modelo antigo, cara, esse modelo de criatividade. E você se destacar sendo melhor, não melhor, mas sendo diferente do seu amiguinho, do seu concorrente ali, do seu adversário. E isso, pô, faz total diferença, cara. Faz total diferença. Igual a galera sempre fala, os jogos indies é que estão salvando a indústria, porque eles seguem esse modelo antigo, cara, esse modelo de criatividade. E você se destacar sendo melhor, não melhor, mas sendo diferente do seu amiguinho, do seu concorrente ali, do seu adversário. E isso, pô, faz total diferença, cara. Faz total diferença. Caraca, o cara falou praticamente nada do nosso jogo A. Ficou falando de criatividade ser o único que nem teve papo direito. E ainda criticou a indústria, falando de como a galera só recicla a mesma fórmula. Poxa, irmãozinho, pensa pelo lado bom. O cara usou o nosso jogo de exemplo de criatividade. De tantos jogos incríveis que tinham antigamente, ele escolheu logo o nosso. Isso você tem que levar em consideração, não é? É, parceiro, você tem razão, o cara foi gente fina usando nosso jogo de exemplo. Como agradecimento eu vou finalizar o vídeo para esse energúmeno humano de baixo orçamento. Então, rapaziada do YouTube, o assunto fugiu um pouco do tema do jogo, mas ele não quis falar tanto para que vocês pudessem ter experiência completa jogando essa obra de arte. Hehehe, não tô falando isso porque é meu jogo não, é porque ele é muito bom. Enfim, joguem Toy Jan e Yard Mega Drive, é uma experiência única, um jogo totalmente diferente dos outros, muito criativo, único e cheio de personalidade. Enfim, rapaziada, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Se gostaram, deixem o like, compartilhem e comentem quais jogos você acha que são tão criativos e únicos como Toy Jan e Yaro. Muito obrigado por assistir e fui!